Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45. Casa vazia e ornamentada, vida sem Cristo. E o texto diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, e habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se o quê? Pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Casa vazia e ornamentada, vida sem Cristo. Não sou especialista em futebol, mas assistindo os jogos da Copa do Mundo, aprendi uma lição importante. Ou seja, não basta ter um time com jogadores famosos, ter histórico de vitórias e carregar o rótulo de favorito. Sem estratégia, por mais habilidosos que sejam os jogadores e por mais impressionante que seja a história da equipe, o time é facilmente derrotado pelo adversário. E o mesmo é válido para a vida cristã, porque o nosso adversário não é apenas perigoso, ele é altamente versátil. Em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, Jesus declara que o inimigo das nossas almas é um estrategista cirúrgico, alguém que sabe com absoluta precisão o momento exato de virar o jogo para derrotar qualquer pessoa que vive longe de Deus e vazia de Cristo. O problema é que, movidos por um sentimento de favoritismo espiritual, baseada em crenças, tradições e religiosidade superficial, milhares de pessoas ignoram o alerta de Cristo. O que tem de pessoas que se dizem cristãs, ignorando o alerta de Cristo? É como se Jesus estivesse dizendo para nós hoje: cuidado, o inimigo está pronto para retornar para a tua casa. O inimigo está pronto para destruir a tua vida. O que você vai fazer? Vai continuar deixando a tua casa vazia e ornamentada? Ou vai preencher a tua vida com a presença de Jesus Cristo? Meus irmãos, é impressionante o número de pessoas que, movidas por um sentimento de favoritismo religioso, vivendo uma superficialidade espiritual, achando que o inimigo não vai tocar na vida delas. É impressionante. E por isso, muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, ao invés de darem atenção aos alertas de Cristo, muitos estão vivendo como bem entendem. E por causa disso, serão surpreendidas e derrotadas pelo inimigo. Ou seja, se as pessoas não darem atenção para o alerta de Cristo, você, eu, esta igreja, seja quem for, se ignorar o alerta de Cristo, vai ser surpreendida e derrotada pelo inimigo. E isso é só questão de tempo, pelas seguintes razões. Primeiro, o inimigo não apenas procura repouso, ele sabe exatamente para onde
deve retornar. Olha o que diz aí o versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso. Porém não encontra, por isso diz o quê? Voltarei para a minha casa. E quem era a casa do inimigo? A pessoa em que ele habitava. Então, meus irmãos, se nós não dermos atenção aos alertas de Cristo, o inimigo não apenas procura repouso, ele sabe exatamente para onde deve retornar. Em outras palavras, o inimigo está de olho na tua vida. O Evangelho de Mateus deixa claro que Jesus Cristo é o Filho e o Rei prometido de Deus, que veio salvar o seu povo do pecado, chamar as pessoas ao arrependimento e anunciar numa região de sombra e morte o reino dos céus. Também mostra que Jesus venceu as tentações de Satanás, curou doenças, expulsou demônios, ressuscitou mortos, realizou milagres, perdoou pecados e deu esperança de vida a milhares de pessoas. Porém, no capítulo 12, após libertar um homem endemoniado, além de confrontar a hipocrisia dos religiosos e falar sobre sua morte e ressurreição, Jesus faz uma severa advertência. Ele deixa claro que toda pessoa que foi alcançada, libertada e restaurada por Ele, mas que negligencia a vida com Deus, como fazem os religiosos, corre o risco de ver o espírito imundo retornar para a sua vida. Está dizendo, eu quero falar agora para vocês. Eu salvei vocês, eu curei vocês, eu libertei vocês, eu restaurei vocês. Mas se vocês se afastarem de mim, se vocês perderem a comunhão com o Pai, o inimigo vai voltar para a vida de vocês. Em outras palavras, Jesus ensina que a verdadeira vida, liberdade, paz, repouso e religião só são possíveis com Ele, e que viver sem Ele é estar na mira e no radar do inimigo, que deseja voltar a qualquer momento, assim que encontrar uma nova oportunidade. Como está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde diz assim, que o inimigo está onde? Ao nosso derredor, procurando só uma brecha. Para quê? Devorar. Nesse sentido, a expressão espírito imundo, descreve um ser espiritual maligno, que exerce influência impura e profana, um espírito ativo, consciente e destrutivo, que domina e escraviza a pessoa que vive sem Cristo. E a expressão repouso revela que esse espírito imundo é um ser atormentado, que não encontra descanso em lugar algum. Por isso, quando encontra alguém que abandonou a vida com Deus, ele retorna para essa pessoa, não porque encontrou repouso, mas para atormentar a vida de quem se afastou da comunhão com Deus e deixou a sua alma vazia da presença de Cristo. Então todas as pessoas, irmãos, que perdem a comunhão com Deus, que se afastam de Deus e passam a viver sem Cristo, o inimigo fala, olha aquela casa bonita, está limpa, está cheirosa, está ornamentada, mas quem vigia, quem protege aquela casa? É importante destacar que não é o espírito imundo que afasta a pessoa da vida com Deus. Não é o diabo que faz as pessoas se afastarem de Deus. É a própria pessoa que por algum motivo, depois de ter sido libertada e restaurada por Jesus, se afasta de Deus. Não é o inimigo que tira alguém da igreja. Não é o inimigo que tira as pessoas do ministério da igreja.
Não é o inimigo que destrói o seu casamento, é a pessoa que toma a decisão de não ter mais vida com Deus. É a pessoa que decide se afastar de Cristo. Ela acha que está protegida, mas não está. Ou seja, tem muita gente frequentando a igreja e outras mudando de igreja, mas vivendo continuamente afastada de Deus e sem Cristo. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, você se afastar da igreja ou mudar de igreja, se a sua vida continua vazia e sem Cristo. Precisamos entender que o inimigo sabe quem tem e quem não tem vida com Deus. Ele sabe quem tem compromisso e quem apenas frequenta a igreja. Ele conhece quem verdadeiramente tem fé em Jesus e quem apenas finge ter. O inimigo sabe, ele conhece quem nega a si mesmo e quem não quer carregar a cruz. Ele conhece quem anda no caminho estreito que conduz à salvação e quem passa todos os dias pela porta larga da perdição. O espírito imundo sabe quem é joio e quem é trigo. É interessante que tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e se você puder abrir a sua Bíblia, Atos 19, versículo 15, teve algumas pessoas que queriam fazer culto de libertação, e o Espírito manifesta, mas olha o que o Espírito diz. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Atos capítulo 19, versículo 15 e 16. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E olha o que acontece. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, imagine hoje, nesse exato momento, o espírito imundo falando para determinadas pessoas que se dizem crentes o seguinte: eu conheço a igreja presbiteriana de Bariri, eu conheço cada pessoa que frequenta aquela igreja, eu sei quem é e quem não é crente, mas e você? Quem é? Imagina o diabo falando para uma pessoa o seguinte: você não é crente. Se ouvir de uma pessoa já é ruim isso, imagina o diabo falando para mim e para você: você não é crente. Você se afastou de Deus. A tua vida não tem Jesus. E o pior é que o diabo bateu nos caras. Quem não tem vida com Deus, irmãos, quem está vazia de Jesus, vai tomar uma surra do inimigo. E está apanhando e nem sabe por que está apanhando. Além disso, meus irmãos, o espírito imundo sabe exatamente quem está vulnerável. Ele sabe qual o coração está vazio de Cristo. E quem são aqueles que estão deixando brechas abertas porque se afastaram de Deus? Em outras palavras, quanto mais você se afasta de Deus, mais você se esvazia de Cristo, e mais brecha você deixa para o inimigo agir na sua vida. Em outras palavras, o espírito imundo sabe exatamente quem são as pessoas que estão deixando a sua casa vazia e ornamentada para ele voltar. E isso é só questão de tempo. Em outras palavras, o inimigo já está preparando a mudança para voltar para a sua vida, se você não acertar a sua vida com Deus. Jesus ensina que devemos orar e vigiar para que não entremos em tentação. E dito isso, eu quero fazer algumas perguntas.
se você não sente mais alegria em vir à casa de Deus, se você não lê e não medita mais na palavra, se você não tem mais prazer em ter comunhão com os irmãos, se você não serve mais a Cristo com seus dons e talentos para a edificação e crescimento da igreja, e se você não tem mais tempo para cultuar a Deus, tenha muito cuidado, porque a tua vida certamente está vazia de Cristo, está vazia e ornamentada, está vivendo uma espiritualidade superficial, está permitindo que o inimigo retorne para a sua vida. E por este motivo, nós precisamos parar de dar desculpas, temos que parar de fingir que é crente, nós precisamos voltar para Deus e ter fé em Cristo, antes que o espírito imundo retorne e entre na tua casa. E não há oração poderosa, e não há igreja, irmãos, que vai expulsar o inimigo da sua vida, se ele retornar para a sua casa. Então, antes que o inimigo retorne, você precisa acertar a sua vida com Deus. E somado a isso, então, temo dizer que apesar de terem tempo de igreja, o espírito imundo já retornou e continuará retornando para a vida e para a família de muitas pessoas que já se afastaram e que estão se afastando de Deus e vivendo sem Cristo. Ou seja, por que será que muitas pessoas e famílias já não querem mais frequentar a escola dominical? Por que será que muitos pais não conseguem trazer os seus filhos menores para a igreja? Por que será que muitas pessoas não participam mais de reuniões de oração? Por que será que muitas pessoas não querem servir nos ministérios da igreja e cultuar a Deus? Por que será que muitas pessoas estão saindo ou mudando de igreja? Com toda certeza, não é por causa do clima, da cidade, do pastor, de algum irmão ou das deficiências da igreja, e muito menos porque estão cansadas. Mas sabe por quê? Porque o espírito imundo já retornou para as suas vidas, e o pior é que elas nem perceberam que isto já aconteceu com elas. Tem gente que não percebeu, irmãos. O inimigo voltou e eles nem perceberam. Está lá. E isso que é triste. Porque o inimigo, ele não vai esperar você se arrepender. Se você deu brecha, se você arrumou a casa, pintou, deixou cheirosinha, mas não tem ninguém para habitar nessa casa, quem está habitando essa casa? E sendo assim, você também quer que o espírito imundo retorne para a sua vida? Você quer que o inimigo retorne para a sua vida, irmãos? Você quer que o inimigo retorne para o seu casamento? Você quer que o inimigo retorne para a sua família? A sua casa está vazia ou cheia da presença de Deus? Aliás, se este for o teu caso, por que você se afastou de Deus e continua vivendo sem Cristo? Por que você afastou da igreja, meu irmão? O que aconteceu? E se você parar para perceber, você não tem motivo para ter se afastado da igreja. Você nem sabe por que você se afastou da igreja. Você nem sabe por que perdeu a comunhão com Cristo. Você nem sabe por que perdeu o primeiro amor. Você nem sabe por que a tua vida está uma bagunça. Você nem sabe por que o seu casamento está destroçado. Você nem sabe, irmão. E Jesus já falou: por que você se afastou de mim?
Se você se afastou de mim, não tem como eu te proteger. O inimigo entrou. Então, meu irmão, a primeira lição que isso nos ensina é que o inimigo sabe para onde deve retornar. Uma segunda lição que isso nos ensina é que o inimigo nunca retorna sozinho. Ele sabe como dominar novamente a sua vítima. Primeiro, o inimigo sabe para onde ele vai retornar. Segundo, o inimigo, quando retorna, ele não retorna sozinho, porque ele sabe como dominar novamente a sua vítima. Olha o que diz aí o versículo 45, só a parte A do versículo 45 diz assim: então vai, e o que? Leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele. O inimigo, ele não volta sozinho, porque ele quer dominar novamente a sua vítima. É interessante que depois que venceu as tentações, o Evangelho de Lucas registra que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno, conforme está lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. Isso significa que Satanás não desistiu de atacar Cristo, mas esperou outros momentos para tentar frustrar o plano de Deus na cruz do Calvário. Em seu ensino, Jesus deixa claro que o espírito imundo atacaria todos aqueles que foram agraciados por ele, e que quando retorna para aqueles que abandonam a vida com Deus, o espírito imundo nunca volta sozinho. A expressão vai e leva consigo outros é uma linguagem de guerra. Significa que o inimigo retorna bem organizado, estrategicamente preparado, com toda a sua força e recursos para surpreender, intimidar e deixar sua vítima totalmente vulnerável, passiva e sem nenhuma possibilidade de fuga. A pergunta é: por que o espírito imundo volta tão bem organizado? Por que o espírito imundo volta para aquela casa de onde ele saiu? A resposta: porque durante todo o tempo que a sua vítima se afastava de Deus, ele observava pacientemente, estudava cada detalhe, criava situações aparentemente inofensivas e normais, porém altamente enganosas, para se aproximar sorrateiramente da sua vítima. Ou seja, o espírito imundo não retornou da noite para o dia. Ele usou o tempo a seu favor. Isso significa que enquanto a pessoa se afastava de Deus, na mesma medida, o inimigo se aproximava e cercava com todos os seus recursos sedutores, esperando o momento certo para atacar e deixar sua vítima sem saída. Irmãos, vou falar um negócio aqui. Graças a Deus que Jesus te trouxe hoje à noite aqui. Porque se Jesus te trouxe hoje à noite, é porque Ele sabe que o inimigo quer voltar para a sua vida. Ele sabe a luta que você está enfrentando. Jesus sabe o perigo que você está enfrentando. E Ele não quer que o inimigo retorne para a sua vida. Porque se o inimigo voltar, ele não vai voltar sozinho. Ele vai acabar com você. Portanto, meus irmãos, a outra pergunta é: por qual motivo as pessoas se afastam de Deus e são dominadas novamente pelo inimigo? O que é que faz as pessoas se afastarem de Deus? De acordo com Cristo, há 3 motivos. E está lá
no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 19 ao 22. O primeiro motivo é que muitas pessoas se afastam de Deus porque Satanás arranca de seus corações a palavra. Ou seja, o inimigo não quer que a palavra de Deus frutifique na sua vida. Então ele vai arrancar. Ele vai arrancar isso do seu coração. O segundo motivo é que muitas pessoas se afastam de Deus por causa dos problemas da vida. É só vir um problema, é só vir uma doença, é só o casamento sofrer um balanço ou qualquer outra dificuldade. Pronto, já é motivo para a pessoa se afastar de Deus. E o terceiro motivo é que muitas pessoas se afastam de Deus por causa das riquezas e dos prazeres da vida. Troca o culto a Deus, a vida com Deus por um churrasco e por outras coisas seculares. Vai se afastando. E sabe o que o salmista diz? Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. A pessoa vai trocando as coisas de Deus por outras coisas. E por esses e outros motivos, o apóstolo Paulo ensina que não devemos ignorar os intentos de Satanás. E se no passado Satanás usou um fruto para fazer Adão e Eva desobedecerem a Deus, hoje ele usa um arsenal de recursos para atacar em todas as áreas, todos aqueles que foram salvos por Cristo. Porém, todos aqueles que por algum motivo negligenciam e se afastam de Deus, se tornam presas fáceis das artimanhas do diabo e de seus demônios. Meus irmãos, não se enganem. Satanás sabe fingir que é um anjo de luz. Ele sabe criar todo tipo de ciladas. Sabe usar todo tipo de sedução para conquistar suas vítimas. Ele sabe usar todo tipo de recursos antigos e modernos para dominar as suas vidas. E mais uma vez eu digo, e ele não age sozinho. Precisamos entender que o inimigo é estrategista, é calculista, é paciente, observador e astuto. Ele não é apressado, ele não fica ansioso, mas sabe esperar o momento certo para atacar e derrotar as suas vítimas. Aliás, se o inimigo das nossas almas enganou Adão e Eva, disputou o corpo de Moisés, atacou Davi, atacou Jó, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o próprio Filho de Deus, e arrastou a terça parte dos anjos do céu. Você acha mesmo que está livre dos ataques do inimigo? Se aqueles que se esforçam para ter vida com Deus não estão isentos do ataque do inimigo, o que você acha que vai acontecer e que está acontecendo com quem está se afastando de Deus e vivendo sem Cristo? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Satanás e seus demônios sabem e têm usado a internet, os aplicativos e as mídias sociais para destruir casamentos. O que tem de casais trocando vídeos e fotos íntimos com outras pessoas, irmãos, é terrível. E isso é uma artimanha do inimigo. O inimigo sabe usar a internet, os aplicativos e as mídias sociais para destruir casamentos, para levar jovens, adolescentes e adultos ao pecado sexual. O que tem de filho e filha de crentes, trocando nudes, compartilhando vídeos íntimos. E eu estou falando de pessoas crentes. Então vigia o teu filho na internet, vigia o celular da tua filha, porque o inimigo está atacando nessa área. Ele não só está destruindo casamentos, ele está matando filhos. O inimigo sabe usar qualquer vício,
crença ou religião, para manter pessoas de todas as classes sociais e faixa etária na hipocrisia. Ele sabe usar a mudança do clima, as folgas, os feriados, para aliciar suas vítimas. Ele sabe usar o teu trabalho, a tua família, os teus filhos, os teus compromissos e recursos financeiros, e até os teus problemas, para dominar a tua vida. Mas você conhece alguém que se afastou de Deus por causa dos problemas da vida? Você conhece alguém que se afastou de Deus porque melhorou de vida? Você conhece alguém que se afastou de Deus porque saiu ou mudou de igreja? Ou por causa das coisas do mundo? Se você não conhece, Satanás conhece e sabe muito bem quem serão as suas próximas vítimas. Entenda isso, meus irmãos. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com o teu quadro clínico, com os teus problemas, e muito menos se você está frequentando a igreja. Mas se você continuar se afastando de Deus e deixar sua vida vazia de Cristo, com toda certeza, o inimigo vai voltar, vai te dominar e piorar a tua vida. E é isso que você quer que aconteça? Eu não quero. Eu não quero ser dominado pelo inimigo. Então, se você não quer, espero que não queira de fato, mantenha a sua vida com Deus em dia. Ande com Jesus todos os dias. Esse texto, então, nos traz uma última lição. E a última lição é a mais aterrorizante. Porque o texto nos ensina que o inimigo não retorna para trazer benefícios, mas para destruir completamente a vida da sua vítima. Olha o que diz aí a parte C, a parte B, aliás, do versículo 45. Quer dizer, vamos ler todo o versículo 45, diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E o que acontece? E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Irmãos, o inimigo não retorna para beneficiar, mas para destruir completamente a sua vítima. O Evangelho de Mateus registra que um único espírito imundo foi capaz de deixar alguém cego e mudo. Mas também mostra que somente Jesus tem poder para curar, libertar e restaurar qualquer pessoa endemoniada. E por essa razão Jesus mostra o que acontece quando alguém se afasta de Deus. Essa pessoa se torna refém de 7 espíritos ainda piores. A expressão 7 espíritos significa domínio total, controle completo, opressão absoluta. Significa que o objetivo do inimigo é produzir uma destruição perfeita e completa na vida de alguém que vive sem Cristo. E a expressão, o último estado daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Descreve uma situação completamente humilhante, vergonhosa e degradante diante de Deus e dos homens. Significa que depois que o espírito imundo e mais 7 piores retornam, eles atuam de maneira ainda mais rigorosa para incapacitar e convencer completamente, para impedir que a pessoa tenha necessidade de voltar para Cristo. E a Bíblia afirma isso. Saul, por exemplo, depois que desobedeceu às ordens de Deus, foi atormentado por um espírito maligno. Judas, depois que Satanás entrou nele, traiu Jesus e se enforcou. Ananias e Safira, depois que Satanás encheu seus corações por causa do dinheiro, mentiram para o Espírito Santo e morreram. A mulher encurvada,
mesmo frequentando a sinagoga, foi escravizada por Satanás durante 18 anos. E durante vários anos, Satanás tentou matar o menino de diversas maneiras. Abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 9, os versículos 20 a 22. Olha o que esse texto nos relata. Marcos capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Diz assim, Marcos capítulo 9, do versículo 20 ao 22. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E olha que triste o versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Alguns acreditam que esse jovem tinha uns 15 ou 17 anos. Com 15 a 17 anos, sob a influência do maligno, que estava durante vários anos tentando matar aquele menino. Talvez o inimigo está tentando matar os teus filhos, jogando ele em várias situações, na bebida, nas drogas, na prostituição, nas crises existenciais. Já levou no psicólogo, já levou num monte de lugar. Traz o teu filho para Jesus. Traz o teu casamento para Jesus. O inimigo está tentando distrair você esta noite, enchendo o teu pensamento, porque ele quer entrar na tua vida. Então, meus irmãos, se Satanás fez tudo isso na vida das pessoas, imagino que ele e seus demônios podem fazer, estão fazendo na vida de quem negligencia e se afasta de Deus e vive sem Jesus. Precisamos entender que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos filhos da ira e da desobediência, inimigos de Deus, vivíamos nas trevas. Porém, Cristo nos libertou do império das trevas, e que por este motivo, o inimigo fará de tudo para nos dominar novamente, para deixar nossas vidas pior do que era antes de conhecermos a Cristo. Fato é que é impossível vencermos este inimigo que um dia foi o sinete da perfeição. É impossível vencermos o príncipe deste mundo. Não podemos vencer com rituais religiosos, com favoritismo e superficialidades. Não podemos vencer com a casa vazia e ornamentada, e muito menos com o tempo de igreja. E por não sabermos a hora que o inimigo vai atacar, há pessoas que se dizem cristãs, negligentes, que estão permitindo que suas casas sejam arrombadas pelo inimigo. Precisamos seriamente entender que o inimigo não retorna sozinho. Ele volta 7 vezes pior para destruir a vida de todos aqueles que se afastam de Deus e vivem sem Jesus. Você, aliás, pode até sair, como eu já falei, ou mudar de igreja. Mas se a tua casa continuar vazia e ornamentada, o inimigo vai voltar, mas não para te trazer paz, alegria ou prosperidade, mas vai trazer tormento. Vai roubar, matar e destruir a tua vida. E tragicamente é isso que está acontecendo na nossa geração. Ou seja, tragicamente, infelizmente, lamentavelmente, o inimigo está destruindo milhares de vidas e famílias que vivem sem Cristo ao redor do mundo. E por este motivo, então, precisamos entender que Jesus Cristo é o único que venceu o mundo. É o único que esmagou a cabeça da serpente e derrotou para sempre todos os demônios. E ele fez isso para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E
que por esta razão, o único modo de vencermos o inimigo é ter vida com Deus e permanecer em Cristo. Porque de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 18, quem permanece em Cristo, o maligno não toca. Sendo assim, para encerrar, quero te fazer a seguinte pergunta: você vai permanecer com Cristo? Ou vai continuar deixando a tua casa vazia e ornamentada, para que o inimigo retorne, domine e destrua completamente a tua vida? A minha esperança, a minha expectativa é que você permaneça em Cristo, porque somente em Cristo somos mais que vencedores. Amém?